Hey man, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui mais ou menos no meio da rua. Vou ficar com o olho meio vermelho aqui por conta do sol. Você vai ouvir um pouco mais de barulho por conta do vento e dos carros passando aqui na rua. Mas pelo menos é um ambiente diferente. Essa é a pergunta que sustenta a fé de alguns ateus. Se Deus existe, por que sofremos tanto? Que danado de Deus é esse que deixa o mundo ao Deus dará? Quando você faz essa pergunta, você está querendo que a pergunta seja diferente. Você está querendo perguntar mais ou menos o seguinte: se Deus existe e Ele é bom e onipotente, por que é que Ele deixa que o mal esteja no mundo? Por que Ele deixa alguns de seus filhos sofrerem? Isso não seria maldade dele? O sofrimento é sentido de várias formas. Em menos de 10 minutos, eu não vou conseguir dizer as formas que o sofrimento pode se manifestar e alguns tipos de sofrimento. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, o livro de C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, ele fala sobre alguns tipos de sofrimento e tem um que é interessante, que é o luminoso. Então, se você quiser entender mais aprofundadamente, você procura ele aí. Pense agora o quanto isso que eu estou querendo falar para você é difícil de ser compreendido. Vamos partir da seguinte premissa: você se considera uma pessoa boa, e aí você observa aquele outro cidadão. Ele é um estuprador que matou uma criancinha e escondeu seu corpo para que os pais não encontrassem nem a polícia. Automaticamente você vai se julgar uma pessoa boa e vai dizer que aquela pessoa é uma pessoa má. E aí você vai dizer: por que é que Deus não castiga aquele cara? Por que é que ele não trata aquele cara com maldade, com crueldade, para que ele sinta a dor que os familiares dele sentiu? Isso seria muito lógico. Deus, um Deus grandioso, onipotente, tem poder para tudo e vê tudo. Ele poderia muito bem castigar um cara que faz algo desse tipo, para quem sabe talvez ele aprender a se comportar de maneira melhor, já que a sociedade e as punições que a sociedade pode aplicar neles não estão tratando, não estão resolvendo esses problemas. E aí é que começa a aparecer a primeira incoerência e fica muito difícil a gente entender um ambiente onde existe um Deus grandioso e onde existe sofrimento simultaneamente. É o seguinte: seria lógico, como a gente concluiu antes, que esse cara fosse castigado. Mas se Deus é bondoso, ele também é santo e ele também é justo, e aí a gente está observando várias características dele, seria muito difícil ele tratar isso com crueldade, com maldade. Por quê? Porque a gente deveria pensar também o que é maldade para Deus, o que é ser mal diante de um ser santo. Bem, se você concluir que a maldade para Deus de um cara que realiza uma obra muito grande como essa e de outro que apenas mente é a mesma coisa, já que ele é santo, ele deveria punir os dois da mesma forma, ou deixar que os dois saíssem impunes da mesma forma, já que ele também aplica a justiça. Só que o fato dele ser bondoso evita que ele castigue você com crueldade, você apenas que mentiu. E o fato dele ser bondoso evita que ele castigue diretamente aquele cara também que estuprou uma criancinha. E agora, entendendo que o sofrimento pode atingir tanto aquele puritano bonzinho que está lá junto com Deus o tempo todo, quanto aquele que está longe, a gente vai começar a entender também que o sofrimento atinge as classes sociais. Então você vai concluir com isso também que não é apenas porque você é pobre que o sofrimento tem afligido você. O sofrimento também atinge um rico. Eu convivo com pobres que não têm casa. Moram literalmente na rua, debaixo de viaduto, ou qualquer outro lugar que ele consiga arrumar para se abrigar, tanto do sol quanto da chuva e do sereno. E para eles é todo dia uma luta de sobrevivência, não apenas para conseguir o alimento, como também para sobreviver de um dia para o outro, uma vez que marginais atuam com violência nas ruas. Outro dia mesmo fui lá encontrar um colega da rua, ele disse que outro amigo dele acabava de ter ido para o hospital porque algumas pessoas espancaram ele com paulada na cabeça. Então o sofrimento para ele do dia a dia parece ser muito mais insuportável do que para qualquer outra pessoa. No entanto, se você parar para conversar com um deles, você vai entender que a vida para eles tem um significado muito maior do que para aquelas pessoas que têm muita coisa. Se você parar lá e sentar um pouco com ele e começar a conversar, você vai entender a percepção que ele tem da vida. E você vai entender que para você a vida é apenas teoria. Numa dessas saídas a gente conheceu um cara chamado Alegria. Já por esse apelido você vai entender que a vida para ele não é tão difícil quanto você imagina. E ele mora lá na rua. Gostaria também de exemplificar a angústia de quem é rico. Mas o acesso a quem tem dinheiro para conversar é muito mais difícil do que quem não tem. Então eu vou ficar apenas na teoria quanto a eles e me aprofundar um pouco mais sobre quem não tem muita coisa. Como você está percebendo também, o sofrimento que eu falo é muito mais uma questão existencial do que um sofrimento físico, algo que você sente a dor na pele. Você tem que perceber também que os homens maus, eles afligem outros homens, sejam esses outros maus ou não. E aí tudo isso não tem nada a ver com Deus. Existem coisas que você não pode questionar a ausência ou a presença de Deus, porque é apenas uma escolha do homem. Se ele intervisse em tudo, você começaria a reclamar dizendo que ele não dá liberdade ao homem. E que tacho de liberdade, de livre-arbítrio é esse que ele diz que nos dá, se ele não dá o direito e a liberdade para que a gente consiga resolver nossos problemas? Mas vamos voltar para o raciocínio para que a gente não se perca. Eu já estou aqui viajando demais. Pense o seguinte: quem ri por último, ri melhor.
Aquele que vencer a guerra pode ter sofrido em algumas batalhas, mas ele venceu a guerra. No final das contas, ele é o vencedor. E existe outra expressão que nos diz que é vencedor dos vencedores, ou mais que vencedores também. E eu gostaria que a gente começasse a pensar agora baseado em Romanos 8. Paulo, quando escreve para Romanos, ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Então parece que diante do sofrimento, eu tenho que ter uma nova perspectiva. Eu tenho que entender que todas as coisas cooperam, se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam de alguma forma para o meu bem. Então parece que tem aí uma guerra invisível. Parece que quando ele diz que a gente é mais que vencedor, quer dizer que a gente também está vencendo essa guerra invisível. Mas quem é esse inimigo? Cara, vamos deixar esse inimigo invisível de lado um pouquinho. Imagine de maneira material. Imagine-se numa guerra, por exemplo. Quando é que você vence seu inimigo? Não é quando ele está lá aos seus pés, pedindo perdão ou pedindo misericórdia para que você não o mate. Não é naquele momento que ele está lá pronto para servir você. Não é naquele momento que a existência dele depende de você deixar viver ou não. Ou seja, o seu inimigo agora é seu servo. O seu inimigo agora vive em função do que você quer que ele faça. Para onde você manda ele vai. E a destinação que ele vai dar da sua vida ou da sua existência, quem vai decidir é você. Cara, você venceu. O seu inimigo está lá pronto a fazer alguma coisa em seu favor. Você o venceu e agora você o domina. Você é o senhor dele. E aí a beleza começa a aparecer. A carta continua falando: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, será angústia, será aflição, será fome, será nudez. E aí segue uma série de situações que ele faz você se perguntar se isso separaria você do amor de Deus. E aí ele conclui: nada irá nos separar do amor de Deus que está exposto em Cristo Jesus ali na cruz, lá em cima. Nada pode nos separar daquele amor. Entenda, você vai vencer o sofrimento porque todas as coisas cooperam para o seu bem, até o sofrimento. Você vai vencer o sofrimento porque Deus está do seu lado. Porque tudo aquilo que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo agora é porque Deus permite. Cara, e se Ele está do teu lado, quem é que pode te vencer? E o sofrimento é teu inimigo. O sofrimento é o teu inimigo invisível. Ele não pode te vencer porque todas as coisas foram vencidas naquela cruz. E o que é fácil de entender agora é que você é mais que vencedor. O sofrimento está a seus pés. O sofrimento serve para servir você de alguma forma. O sofrimento é dominado por você. Ele está lá, debaixo dos seus pés. E o que você quiser que ele proporcione para você, ele vai proporcionar. Porque ele agora é seu servo. Agora entenda o seguinte: o sofrimento vai continuar existindo. Igual um prisioneiro de guerra. Ele vai existir, ele vai estar lá sempre. Mas você tem que entender que ele vai estar lá e aquilo ele está mostrando a você que você o venceu. Porque ele vai estar a seu serviço. Não tem o que ele faça, não tem como ele incomode você. Se ele vai gritar a madrugada inteira, você já o venceu, ele é um derrotado. O sofrimento não domina mais a sua vida. Você não vai traçar mais planos baseado no que você sofre. Você não vai deixar de fazer alguma coisa, vai fazer coisas por conta do seu sofrimento. Porque é ele que serve você e não você servir ele. É você quem domina a vida dele e a existência dele, não ele que domina a sua existência. Cara, outros estão em guerra. Tem pessoas lutando, pessoas que ainda não são mais que vencedores. Tem pessoas que não conseguiram vencer o sofrimento e depende também agora de você. Você tem essa experiência, você conseguiu vencer, você passou por cima disso tudo que passou na sua vida. Outras pessoas precisam disso também, outras pessoas precisam dessa dádiva também que Deus deu pra você. Outras pessoas precisam ser fortificadas e você é um agente de milagre na vida dela. O sofrimento é o inimigo de todos. Ele pode ser vencido por todos também. Porque naquela cruz a expressão maior de Deus mostrou que não é o sofrimento que vai parar a obra dele. Alegria. Você lembra dele? Que eu contei no começo da história? Ele usou o sofrimento para ser motivacional para ele. Ele usou o sofrimento para entender um pouco mais sobre a vida. Ele tem muito menos do que você tem, mas parece que ele é muito mais forte do que você. Então parece que a condição mais difícil faz com que as pessoas sejam mais fortes. Paulo já dizia isso. Foi naquele momento que eu estava fraco que eu me tornei mais forte. Você consegue entender de onde é que vem essa força? Por que no momento mais fraco a gente consegue ficar mais forte? Eu acho que depois de tudo isso que foi falado, não vai ser difícil para você entender de onde é que vem essa força. Nada mais pode separar a alegria do amor de Deus. Porque Deus é bondoso e onipotente. E ele entendeu que aquela situação ajudou a se tornar mais forte. Ele entendeu que naquela situação também Deus se revela. Eu aconselho você a ouvir esses argumentos de novo. Eu aconselho você a escrever, a tentar fazer isso numa linha que você possa observar tudo aquilo que foi falado e começar a praticar na sua vida. Eu quero que você entenda que você pode ser mais forte, mesmo passando por tudo isso que você passou. Dê uma chance à vitória, dê uma chance a Deus. Comece a perceber que Ele não está sendo cruel com você. Comece a perceber que Ele está querendo mostrar algo mais relevante do que apenas essa situação momentânea. Eu quero que isso fique aí na sua cabeça. E cara, eu espero que eu tenha dito algo novo. Eu espero que eu tenha dito algo útil. E lembre-se de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Falou!